Bom, então hoje nós vamos começar o quinto livro da obra de André Luiz, né? A série André Luiz, como é conhecida. É conhecida, né, como a coleção que traz informações, né, a vida no mundo espiritual. E aqui, se a gente for pegar a sequência dos livros, né, então nós lemos o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionário de Luz, e algumas semanas atrás, nós terminamos o Obreiros da Vida Eterna. Então, hoje, nós damos, né, o início no nosso livro No Mundo Maior com o prefácio. O prefácio se chama Na Jornada Evolutiva. É sempre muito importante. Aliás, os prefácios que quem faz a comunicação e faz o prefácio desses livros não é o próprio André Luiz, é Emmanuel. Então vamos ver o que Emmanuel tem a dizer com relação à obra que nós vamos começar. Então vamos lá. Dos quatro cantos da terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Então, olha que forma interessante de observar, né? Seja lá a vida que nós estejamos vivendo, a cultura, a família, em todos os cantos do planeta, diariamente milhares de pessoas partem para o mundo espiritual. Então, demandam ao país da morte, como Emmanuel fala. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Então, isso é uma constante. É como muitas vezes a gente fala, né? A única certeza que a gente tem é a partida nossa, é o encerramento da nossa vida aqui na Terra, demandando o lado de lá. Seja de que povo for, seja de que posição social, de recursos financeiros, seja lá o que for, todos nós partiremos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Mas por que Emmanuel está falando isso, né? Nós estamos estudando a continuidade da vida. E nós estamos entendendo que não é tão simples assim como as religiões antigas diziam. Se você foi bom, segundo alguns moldes, você vai para o céu, e se você foi mal, você vai para o inferno. Não é tão simples assim. O mundo espiritual é vasto, tem diversas categorias, diversos níveis. E aí, o Emmanuel continua dizendo, com relação a essas observações que ele está fazendo: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Então, de toda essa quantidade de pessoas que partem das vidas encarnadas, raros viveram, viveram nos montes de sublimação vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Olha aqui. Então está falando da porcentagem que parte. A grande maioria de nós somos espíritos ainda pequenos, que na verdade vive aqui na luta por conseguir algo que exalte a nossa personalidade. A eu, meu nome, minhas posses, o que eu faço, o que eu não faço, a minha personalidade. E isso é o que, na verdade, nós já estamos entendendo, né, que é ilusório. Não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Olha isso, ele está dando um panorama da grande maioria dos seres que partem daqui. Da maioria, ele fala. Apesar disso, porém, quase sempre se atribuíam a indébita condição de eleitos da providência. E aqui uma grande verdade. A gente ouve essas informações e a gente faz uma análise de nós mesmos
E geralmente a gente acha que isso é para os outros. Eu não, eu mereço. Olha o que eu faço. Eu peso muito os meus valores e coloco uma importância muito pequena para os meus defeitos. Ao passo que o próprio Chico fala, né? A gente deveria olhar para os nossos defeitos com uma lente de aumento, porque é para isso que nós estamos aqui. Os valores adquiridos já são valores adquiridos. Nós viemos para solucionar aquilo que nós estamos com dificuldade. Então, apesar disso, quase sempre esses que partem para essas esferas mais baixas atribuíam indébita condição de eleitos da providência. Então, a maioria parte achando que tem um céu esperando para ele do lado de lá. E, cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas, esperando um paraíso de graças para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Vamos ser sinceros, se a maioria de nós não faz isso. A gente acha que a gente supervaloriza as nossas qualidades, né? O que a gente já avançou moralmente, e a gente acha que realmente a gente está em boas condições, e geralmente a gente está acusando, botando o dedo, ou prestando atenção, ou condenando até muitas vezes diretamente as atitudes dos outros. Então, para nós, a gente acha que está lá esperando o céu. E para os outros, a gente tem certeza que aquele vai queimar no fogo do inferno. E quem é que de nós sabe qual é a verdadeira régua para tudo isso, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos engatinhando nessas descobertas, né? Por isso que naquilo que eu falei que o Chico fala, a gente deveria olhar com uma lente de aumento para os nossos defeitos. Nessa mesma fala dele, ele fala, e com uma lente de redução para os defeitos alheios. Só que a gente faz o inverso. A gente está constantemente preocupado em acusar o outro e não olhando para o que a gente tem. E essa é a realidade, como o Emmanuel está dizendo, da maioria que parte para o lado de lá. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. E se filiados às escolas religiosas, raros, excetuados, contavam, levianos e inconsequentes, com privilégios que jamais nada fizeram por merecer. Então, ó, dos que partem, né, do materialismo assumido, né? Aqueles que acham que realmente não existe vida após a morte, a vida está no nosso cérebro, no nosso coração, e quando o corpo morre, tudo se encerra. Eu não tenho com o que me preocupar do lado de lá. Então, a gente sabe que tem alguns que ainda pensam assim. Mas o problema maior são daqueles que já têm uma compreensão maior, têm uma disposição, né, para aprender, para buscar algo além, né, do religioso, mas ainda assim somos inconsequentes e levianos, achando que nós temos privilégios que nós não fizemos para merecer. Onde albergam a estranha e infinita caravana? Olha agora a pergunta do Emmanuel, porque ele primeiro está nos situando como é o panorama do lado de lá. E dessa grande maioria que parte equivocada. Porque nos livros anteriores, a gente lembra de inúmeros casos que foram descritos aqui de pessoas que partiram achando que mereciam, que tinham feito isso, que pagaram o dízimo na igreja, que fizeram aquilo, e por isso estavam esperando o céu que prometeram. Que pessoas, muitas vezes também equivocadas, prometeram em nome de Deus, em nome de Jesus, que falou coisa distinta do que muitos autorizam ser feito. Mas o que Emmanuel está falando? Então ele está nos situando
o que acontece com a maioria de nós. Raros, como ele começou, raros vivem a vida praticando os deveres nobilitantes, como ele fala. E aí o que ele pergunta? Onde albergar a estranha e infinita caravana? Quer dizer, para onde vão todas essas pessoas que partem do mundo inteiro? Morrem japoneses, morrem australianos, morrem da tribo africana, morrem da Escandinávia, morrem dos Estados Unidos, do Alasca, do Brasil, de todos os povos. E para onde vai todo mundo, se não é para o céu ou para o inferno? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Então, como é que nós vamos juntar tudo? Imaginem, se do lado de lá, né, as línguas fossem misturadas, porque a gente já viu que no lado de lá não existem saltos de ascensão espiritual, não existem milagres para que a gente, de uma hora para outra, compreenda. Então existe o céu dos japoneses, existe o céu dos chineses, o céu dos brasileiros. O que está querendo dizer aí, fazer a gente entender é o seguinte: mesmo no que a gente tem percebido, o umbral e os níveis, as diversas moradas que rodeiam a crosta do nosso planeta escola, ou outras esferas, será que se mistura tudo? Como designar a mesma estação? Não faz sentido todo mundo ir para o mesmo lugar. Se esses viajantes são de culturas diferentes, posições e bagagens diversas. Perante a Suprema Justiça, o Malgache, olha que interessante, né? Citando aqui o povo de Madagascar, mas para mostrar justamente que de qualquer canto, perante a Suprema Justiça, o Malgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. Todos são filhos do Pai, todos são filhos do Criador. Alguns povos podem se julgar superiores, mas não são. Perante o Pai, todos têm os mesmos direitos. Alguns estão em condições mais avançadas, outros individualmente. Pode ser que coletivamente também alguns povos estejam em condições melhores, pode também. Mas os direitos para todo filho da criação são os mesmos. Todos, Jesus prometeu, todos vão chegar onde Jesus prometeu. Provavelmente, porém, estarão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina. Então, olha aqui, agora ele falando, apesar de todos terem o mesmo direito, provavelmente estes que partem estarão distanciados pela conduta individual. Pela conduta. Não é pela religião que eu escolhi. Não é onde eu nasci. Não é qual povo que eu faço parte. Não é de quem eu sou amigo. Eu sou amigo, fui amigo do Chico Xavier. Ah, provavelmente ele vai me colocar lá. Não, é pela conduta individual. Nós estaremos do lado de lá distanciados uns dos outros ou próximos. Que distingue invariavelmente a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação. Olha que interessante isso, né? Porque assim, perante a lei divina, nós não temos o que esconder. A nossa própria consciência é o canal mais aberto, né, com relação à nossa real condição. Ela é ainda menos, eu imagino, que capaz de abranger toda a verdade ou toda a condição de cada um de nós do que o próprio Pai, o próprio Criador. Então, às vezes a gente se coloca numa condição de superioridade, mas às vezes é simulação, é fachada. É algo que eu faço para que outras pessoas acreditem que eu estou em condições melhores. Mas a verdade é uma só. Nós não vamos, por conta de agradar os outros, estar em condições melhores ou não. É claro que
também Jesus fala sobre o benefício que tem os nossos vínculos, as nossas amizades. Na própria obra de André Luiz, a gente viu o quanto que a intercessão de pessoas que nos amam e que partiram antes da gente, muitas vezes, nos oferecem oportunidades. Mas se nós não fizermos o nosso movimento, essa amizade, esses elos amorosos não fazem diferença. Porque nós podemos fechar a porta. E nós podemos olhar para o alto, abrir a porta, estender a mão. Mas o que é verdade é verdade. O que é simulação do lado de lá, diante da lei divina, não existe enganação. E ainda a lei divina continua diferindo, né? A boa vontade e a indiferença. Então são estas, né, condutas pessoais e íntimas, muitas vezes, que nos diferenciam. Nesse país da morte, como ele fala, né, no começo, da contínua peregrinação do sepulcro participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Então, todos os que fazem coisas boas ou ruins, todos vão demandar, né, através do sepulcro, o mundo espiritual. Como avaliar, por bitola única, recipientes heterogêneos? Então, não tem como, se Deus é justo, não tem como Deus usar uma única, né, regrinha para tantas vidas, oportunidades diferentes. Nós somos julgados por aquilo que temos em nossas mãos e por aquilo que fazemos com aquilo que temos em nossas mãos. Também por isso que Jesus fala, né? Muito será cobrado a quem muito for dado. No livro dos Espíritos, quando a gente estuda aquelas questões, Kardec tem alguns locais lá que ele pergunta: tem a mesma responsabilidade aquele selvagem, mais ignorante, que mata, por exemplo? Às vezes por uma defesa pessoal, por algo, do que aquele que já tem consciência de que Deus é Pai de todos e que. Então, não tem como fazer da mesma maneira a regra, né, de seleção do lado de lá. E olha, ele continua explicando, considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai. E isso é fato, isso nós já sabemos. Nós todos somos filhos do mesmo Criador. Portanto, essa é uma grande chave que Jesus vira na humanidade. Nós somos todos irmãos. Se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Porque a diferença da maneira que a humanidade lidava com o Criador, antes de Jesus e depois de Jesus, foi principalmente essa. Moisés falava de um Deus todo-poderoso, mas adequada à selvageria, à cultura, ao embrutecimento da humanidade naquela época, se passava muito um Deus punitivo, um Deus que ele se rebelava ou se punia de maneira desigual. Jesus, quando veio, ele mostrou essa diferença. Ele chama o Criador de Pai. E quando e fala que é Pai de todos, Pai Nosso. Ele ensina nós na oração do Pai Nosso. A primeira palavrinha é essa. Começa o Pai Nosso assim, Pai Nosso. E isso já explica um monte de coisa. Jesus já deixa claro, nós todos somos irmãos. E então, se somos todos filhos do mesmo Pai, todos temos direito à mesma herança, né? Ao mesmo destino como filho desse Criador. E por que motivo fulminar com inapelável condenação os delinquentes? Se o dicionário divino inscreve a letras de fogo as palavras regeneração,
amor e misericórdia. Por que que a gente ainda não entendeu isso? A gente consegue amar aqueles que nos fazem bem, mas aqueles que nos prejudicam, a gente quer punição. A gente muitas vezes torce para que ele realmente, para que exista um inferno e que ele vá para lá. E por que que a gente ainda intimamente, às vezes, por mais que às vezes a gente fale, não, eu não penso assim, mas intimamente, às vezes a gente reage assim. A gente vibra dessa maneira para algum irmão meu que tem os mesmos direitos e que também, por conta de uma série de equívocos cometidos, está passando por uma fase de muito sofrimento, de muita escolha errada. E por que motivo nós devemos fulminar, condenando esses delinquentes? Vamos tirar um pouquinho da questão do âmbito mais próximo. Às vezes a gente analisa alguém na política, alguém num noticiário de um criminoso que foi lá e exterminou as crianças de uma escola ou a família. E a gente quer, agora, nesse momento, o Deus punitivo. E por que que nós queremos essa condenação se o Pai não quer a morte do pecador? Ele quer a regeneração do pecador. O dicionário divino fala regeneração, amor, misericórdia. E isso é fácil da gente entender quando é conosco. Quando eu erro, a gente pede perdão e fala: tem misericórdia de mim, meu Pai? Ou se é com alguém, um filho, um pai, uma mãe nosso, não olha para aquilo que ele fez, só olha para as coisas boas. E por que para eles, para estas pessoas mais e para outras menos? Mas para Deus é justo, Deus é bom. Apesar da gente pensar assim, Deus não age assim. Jesus nunca condenou ninguém. Jesus foi claro, às vezes foi firme, por exemplo, com os hipócritas, com os fariseus, mostrando que eles não iam encontrar do lado de lá aquilo que eles imaginariam, mas era um alerta. É um assim, ó, acordem. Enxerguem diferente porque vocês estão endurecidos. Determinaria o Senhor o cultivo compulsório da esperança entre as criaturas, ao passo que ele mesmo, de sua parte, desesperaria? Quer dizer, por que que Jesus fala para que a gente tenha perdão, para que a gente tenha amor, misericórdia, se Deus não fosse capaz disso? É um contrassenso. Glorificaria a boa vontade entre os homens e conservar-se-ia no cárcere escuro da negação? Então, será que Deus realmente é capaz de botar um filho dele para o resto da eternidade no fogo do inferno? É isso. O que mais uma vez a espiritualidade está chamando a atenção da humanidade. Não existem penas eternas. Poxa vida, Deus é nosso Pai. Que pai, que mãe, que independente do erro do filho, vai querer que ele sofra. E nós, na nossa imperfeição, somos capazes desse amor com o nosso filho. Imagina Deus. O selvagem que haja eliminado os semelhantes a flechadas seria recebido no mundo as mesmas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado? Então, olha aqui aquele exemplo que eu dei um pouquinho atrás. O selvagem eliminado, que haja eliminado os semelhantes com flechadas, ele tem a mesma oportunidade de entender que um europeu supercivilizado, superculto, com acesso, inclusive, ao cristianismo, ao que Jesus veio e nos falou o que é, o que não é, que extermina o próximo a metralhadora. Então, olha aqui, olha, mostrando qual é o grau de responsabilidade a partir da nossa posição, do nosso conhecimento.
O selvagem tem a mesma responsabilidade, porque ele não teve as mesmas informações, a mesma educação do que o europeu supercivilizado que pega uma metralhadora e dizima povos por poder para dominar o território. Estariam ambos preparados ao ingresso definitivo no paraíso de bem-aventurança infindável, tão somente pelo batismo simbólico? Não faz sentido tudo isso. Olha, fica tudo tão claro quando a gente estuda e lê isso. Deus seria muito injusto se alguém, porque muitos nas religiões do passado tinham essas informações, inclusive dos superiores. Não, você foi batizado, você pode matar porque assim, a gente precisa daquele território. Ou porque aquela pessoa é pagã. Pode metralhar que o seu céu está garantido. Você foi batizado, você confessou os seus pecados, eu te absolvo e você está bem. Então, faz sentido alguém merecer o paraíso ainda nessas condições? Ou graças ao tardio arrependimento no leito da morte, quer dizer, eu posso então me levar minha vida inteira fazendo um monte de absurdo. Aí no fim eu me arrependo, eu peço perdão e eu estou regenerado. Não é tão simples assim, a gente sabe que não é tão simples assim. Tudo bem que o arrependimento é o primeiro passo, é o caminho da regeneração, mas não é tão simples assim. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. Então, não é lógico, não é de bom senso esses argumentos teológicos rígidos que até então se aceitava. A vida nunca interrompe atividades naturais por imposição de dogmas estatuídos de artifício. Quer dizer, o curso natural daquele que plantou tanta discórdia, tanta semente ruim, não vão ser rituais religiosos, seja de que religião, que vão interromper o que esse espírito vai ter que passar. Ele pode ter sido o, ele pode ter estado no cargo mais elevado da religião que for. Do lado de lá, se ele foi mal, ele vai responder, ele vai estar na vibração que ele tem. Aliás, é essa a grande, né, o ponto principal, um dos pontos principais do que nós vamos aprender no livro seguinte, no nosso sexto livro, que é o Libertação. Nós estamos começando o quarto, que é o No Mundo Maior. O livro Libertação conta a história de um espírito que estava há 700 anos dominando no umbral, porque ele era muito ainda endurecido e que ele tinha um cargo religioso do mais elevado aqui na Terra. Mas não importa o cargo que ele tinha, né? As atividades naturais, as consequências das escolhas de cada um de nós vamos enfrentar do lado de lá. E se mera obra de arte humana, cujo termo é a bolorenta placidez dos museus, exige a paciência de anos para ser empreendida e realizada. Olha o que ele está fazendo a comparação aqui, ó. Uma obra de arte humana, material, nossa, ela muitas vezes exige paciência e anos para ser realizada. E essa obra, qual que é o fim dela? Se embolorar nos museus. Que dizer da obra sublime do aperfeiçoamento da alma? Que isso é eterno, destinada a glórias imarcessíveis. Então, vamos pensar em algo, né? Não existe nada mais importante do que um espírito
do que cada um de nós, uma alma de um espírito como nós. Porque se a gente pensar, tudo que a gente admira, tudo que a gente vê aqui na Terra, isso daqui não é fala minha, não. Isso daqui eu estou repetindo o que eu ouvi outro dia num estudo com o Arthur Valadares, citação, se eu não me engano, de Leon Denis ou do Eurípides Barçanufo. Ele fala assim: não tem nada mais importante do que qualquer um dos seres humanos da criação. Porque tudo que a gente olha, tudo que a gente admira, um dia vai deixar de existir. O Sol, as estrelas, o nosso planeta. E quando isso não existir mais, todos nós ainda estaremos eternos lá. Então não tem nada mais importante do que um espírito, do que um ser espiritual. E o que ele está falando? Não é tão simples construir uma alma, né, pura, sublime. Leva tempo, leva trabalho, esforço. Vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Quer dizer, tem gente que estranha. Por que o André Luiz nos traz essas informações? E principalmente, ele só conta como que é essas moradas da casa do Pai mais próximas da gente. Aqui, né, o umbral, o nosso lar, que é uma colônia que não é tão elevada. A gente não tem descrição desses mundos sublimes ainda. E tem muita gente que estranha. Iludidos na teoria do menor esforço e existente nos círculos elevados, contavam com a preeminência pessoal, sem nenhum testemunho de serviço e distantes do trabalho digno, em um céu de gozos contemplativos, exuberante de conforto melífico. Quer dizer, a maioria acha estranho isso que o André Luiz está nos trazendo. Fala assim: não é possível, não é assim não. Me falaram, né, que se a gente for cristão, se a gente for batizado, se a gente confessar, a gente vai para o paraíso. E então, isso que nós estamos estudando, esforço pessoal, né, lutar, o bom combate para a gente vencer as nossas sombras, para conseguir subir de nível, acha que é balela. Prefeririam a despreocupação das galerias em beatitude permanente, onde a grandeza divina se limitaria a prodigiosos espetáculos, cujos números mais surpreendentes estariam a cargo dos espíritos superiores, convertidos em jograis de vestidura brilhante. Quer dizer, a maioria ainda prefere o que a gente, muitos de nós ainda falam. Morreu agora, vai descansar. Descansa em paz, né? Senta na nuvem e fica ouvindo os anjinhos tocarem harpa. E na verdade, tudo que a gente estudou até agora com o André Luiz é trabalho, é luta, é estudo, é cada vez mais ação em benefício de nós mesmos e dos outros. Então, é ação no bem, movimento constante. Mas tem muitos que ainda sonham com não precisar fazer nada. Aliás, tem muitos que ainda aqui na Terra, sonham assim, ganhar o dinheiro suficiente para não precisar fazer mais nada. Ao invés de continuar sendo útil, fazendo o bem, para quem quer que seja na nossa frente. O dinheiro também nos propicia isso, mas muitas vezes, na verdade, é o que nos ilude. A missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, essas sim, riquezas imperecíveis, porque qualquer que seja o valor que a gente acumular aqui na Terra, vai ficar para trás. Em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de sabedoria e de amor. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisa,
onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Olha isso. Não existem asas de cera que só fazem vista. As asas têm que bater forte, tem que ser composta por ossos, por músculos fortes para a gente subir de verdade, com asas de cera. E pagando para conseguir alguma coisa, a gente não adquire nada do lado de lá. A gente consegue muitas vezes algo aqui. Somos filhos de Deus em crescimento. Seja nos campos de força condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energia sutis, quais as do plano superior, os ascendentes que nos presidem nos destinos são de ordem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça, a seguir-nos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Então, por mais que existam pessoas que querem diferente, que ainda acreditam que talvez consigam contornar com um menor esforço e adquirir algo, a lei é para todos. Então, essas pessoas só vão atrasar o tempo e vão permanecer mais tempo em sofrimento, então vão atrasar o tempo de chegada mais próxima de Jesus, de chegada mais próxima daqueles que nós admiramos, que nós seguimos como exemplo. Então, pode acreditar, pode se esforçar, pode esbravejar, pode se revoltar, pode fingir para não sair da zona de conforto. O fato é que a lei divina é de justiça, é de amor também. Então, nenhum dos nossos irmãos, nenhum de nós vai escapar. A lei que rege o universo, a lei que rege o mundo encarnado e o mundo desencarnado, que, como ele fala, é lei de progresso, é lei de evolução, de busca e ascensão. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Aqui, ó, aqui está bem claro. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. Então, é a nossa produção, é aquilo que cada um de nós adquiriu. Então, a nossa bagagem nessa alfândega, né, com essa aduana para a eternidade, não tem mais ninguém, né, naquela hora. Ninguém, naquele momento, vai poder nos ajudar. Então, cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Para ficar claro aquilo que o Emmanuel começou falando. Em toda parte do mundo, em todas as culturas, morrem pessoas, desencarnam espíritos que vieram vivenciar, aprender, pagar, evoluir. A lei é imutável em qualquer parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Aqui eu acho importante a gente considerar também só uma coisinha, porque a gente fala, puxa vida, mas do lado de lá então não tem descanso. A gente tem que lembrar que Jesus falou, né? O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então muitas vezes a gente ainda sofre e tem o que a gente julga ser o prejudicial,
Porque a gente está numa vibração ruim só. Então, descanso, às vezes, não é inatividade, porque espíritos superiores, a gente viu já, eles são ativos, mas eles estão em paz, em harmonia. Então, estar em paz e em harmonia é descanso, mas é atividade constante, é trabalho para Deus. Mas nenhum de nós gozará de um descanso que não tenha feito jus. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então não adianta ritual. Não adianta eu falar da boca para fora se eu não tiver mudado intimamente. Os companheiros que compreendem na existência humana a escada sublime, cujos degraus há que vencer a preço de suor, com o proveito das bênçãos celestiais, dentro da prática incessante do bem, não se surpreenderão com as narrativas do mensageiro interessado no servir por amor. Sabem eles que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo. Então, olha isso. Aquele que realmente, né, enxergou o método, o plano divino para nosso crescimento, valoriza o tempo que nos é dado aqui. Nós não estamos aqui para matar o tempo, para gozar, sem esforço, como ele fala, né? Há de vencer a preço de suor, com as bênçãos celestiais, porque nós temos as bênçãos o constantemente em nosso favor, na prática incessante do bem. Então não vamos mais perder tempo com coisas que não acrescentam ou que nos atrasam. Sabem eles então que não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo, nem a dádiva da fé para confundir os semelhantes, porque alguns usam aquilo que acreditam para confundir os outros e falar assim, ó, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar uma religião para os outros para que eu possa ficar, entre aspas, né, em paz com a minha consciência. E às vezes alguns usam da sua fé para conseguir o que querem, confundindo os semelhantes, desviando essas crianças, esses pequeninos, que são espíritos querendo ir para o Pai, e às vezes são mal orientados por quem está numa posição superior. Absorvidos que se acham na execução dos divinos desígnios. E isso, vamos falar de um exemplo, né? Porque existem inúmeros em todas as religiões, mas um exemplo que é muito claro na nossa história da humanidade. A Santa Inquisição, né? Com o nome de santa. Aqueles que estavam em cargos elevados, que deveriam refletir a verdade do Pai, que deveriam passar a mensagem do Cristo, porque queriam poder, porque queriam prestígio, executavam, mandavam matar, torturavam. Então, usando da fé para continuar conseguindo o que o seu orgulho, o seu egoísmo pedem. Imagine a responsabilidade destas almas. E, aliás, quem de nós pode garantir que não fomos uma dessas almas, né? E muito do que a gente vive hoje, de situações de pessoas encarnadas aqui em condições de muito sofrimento, são já consequência dessa época, que estava alguns séculos atrás, acontecendo na nossa humanidade. Então já somos nós, já são alguns daqueles inquisitores reencarnando em posições invertidas, né? Sofrendo as consequências daquilo que abusaram. Todavia, aos crentes do favoritismo, presos à teia de velhas ilusões, ainda quando se apresentem com os mais respeitáveis títulos, as afirmativas do emissário fraternal provocarão descontentamento e perplexidade.
Não importa se a pessoa ela sabe falar, ela tinha um título importante, um cargo importante. O que vale é a essência. É o que verdadeiramente o Pai enxerga e espera de nós. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Então, aqui para encerrar, já estamos encerrando, né, o prefácio, para depois a gente começar a semana que vem o primeiro capítulo. Então, ele começou fazendo essa reflexão. O mundo espiritual é vasto. Como que acontece a acomodação desses espíritos que partem daqui de diversas posições? Então, é natural. Cada um respira o ar que escolheu. Se nós escolhemos a ilusão, né, da discórdia, do falar mal, de atacar o defeito dos outros, nós do lado de lá vamos estar respirando esse mesmo ar. Se nós escolhemos o ar, né, a vivência aqui, entregue a paixões, as sensações de bebida, de comida, de droga, de sexo, seja lá do que for. Do lado de lá é o que esses espíritos vão estar acomodados, é onde eles estão acomodados, nesse ar, nessa vibração, nesse contexto. A gente, nesses livros, né, do Chico, da Ivone, do Amaral Pereira, conta que do lado de lá muitos se reúnem. Existe o Vale dos Suicidas, existe o ambiente dos abusos sexuais, daqueles que ainda continuam buscando esse tipo de sensação. Existem as regiões onde os dependentes do álcool continuam também se segregando e buscando aqueles que ainda bebem aqui para poder estimular e tentar colher um pouco daquilo que eles ainda dão valor. Então é natural. Eu vivo a vida bebendo, enchendo a cara, comendo demais, não cuidando do meu corpo, mas eu sou um bom cristão. Eu vou lá no meu centro espírita, tomo o meu passe, e aí o desencarne acontece. Para onde eu vou? Eu vou para onde o meu coração vibra. O teu tesouro está onde o teu coração está. Então, onde nós nos colocamos aqui encarnados é onde nós vamos estar do lado de lá também. É natural. É a lei natural. Para todos, contudo, exoramos a bênção do Eterno, tanto para eles quanto para nós. Então, independente dessas fases, porque são fases, por mais que isso tudo seja uma realidade dura que a gente vai ter que encarar, assim, nós ainda vamos, se nós cuidarmos de aproveitar o nosso tempo para evoluir cada vez mais nesse sentido, do lado de lá talvez a gente já conquiste um local melhor. Ou não. Mas independente disso. Porque nós tivemos aqui como se fosse um código penal da vida futura, né? Falando assim, o que a gente faz, a gente colhe. Mas, independente do que a gente colha, ainda assim, do lado de lá, isso é temporário. E esse é o fantástico. Esse é o divino. Porque é justamente sobre isso que nós estamos falando. Deus não quer que a gente sofra eternamente. A gente vai sofrer o tempo que a gente ainda estiver teimando em não sair daquele lugar. E não lidar com aquelas sombras que nós carregamos. Então, aí a gente então analisa e vê que perante a lei divina, nada do que a gente faz vai passar desapercebido. Nós vamos ser chamados às contas, falar assim, ó, aqui você fez isso. Aqui você vai ter que consertar. Olha o que você fez para tal pessoa. A nossa consciência do lado de lá é, na verdade, quem nos conduz nessas acusações.
Porque perante o Pai, a nossa consciência vai nos pedir, porque nós nos sentimos pequeninos, mas nós vamos sempre ter oportunidade de regenerar, de renovar, de recomeçar o caminho de novo. Então, pode ser que nós iremos para o umbral? Pode. Pode ser que nós vamos passar meio batido, como aconteceu nesse livro. Nós acompanhamos o desencarne de algumas pessoas que mereceram serem colhidas ali e levadas já para uma casa transitória e já para o nosso lar. Praticamente não ficaram no umbral. Mas independente disso, se nós formos para o umbral, porque nós vamos um dia nos olhar para o espelho, assim, com sinceridade. Só que quando a gente identificar isso, que nós tenhamos humildade para poder reconhecer e falar, puxa vida, eu estou errado. Eu preciso refazer, eu preciso repensar, eu preciso recomeçar. E nós vamos ter oportunidades. Basta a gente querer. Basta a gente estar disposto a tirar, né? Porque, e o que estava isso? É o que Kardec fala. Qual que é a chaga da humanidade? O orgulho. O orgulho e o egoísmo é a base de todo o defeito de qualquer ser humano. E então, se a gente está sofrendo, mas ainda está botando culpa em situações exteriores, a gente não tem humildade para reconhecer que é aqui dentro que eu tenho que mexer. E, infelizmente, eu vou ainda estar respirando esse ar que eu vou estar voluntariamente escolhendo para mim. E por que é tudo isso uma bênção? Que o Espiritismo é uma grande bênção para nós, para a humanidade. Porque ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos, de enxergar diferente. Alguns vão sofrer por mais tempo, outros por menos tempo, outros não vão sofrer, já estão em condições diferentes, mas a todos nós, né, vai ser aberta a nova oportunidade. Vai estar sempre uma mão estendida para nós quando a gente resolver olhar para cima. Enquanto a gente olha para baixo, a gente só vê treva, a gente só reclama, a gente só desespera, a gente tem medo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando cada vez mais esse esclarecimento para nos ajudar, para que a gente avance. Emmanuel, então, faz o prefácio desse livro para já dar o tom, né, da conversa do livro daqui para frente. Certo? Isso daqui, então, aconteceu, olha, gente, só por curiosidade, né? Em 1947, que o Chico Xavier recebeu, né, 25 de março de 1947, em Pedro Leopoldo, o prefácio desse livro, que então foi quando o livro, mais ou menos, né, aí foi o prefácio. Mas quando o livro foi publicado, foi mais ou menos nessa época. Não demorava muito, né? O Chico publicava de 3 a 4 livros por ano, mais ou menos, ou mais, né? Então, esse livro que nós vamos estudar agora é dessa época. Olha lá, pai, você estava nascendo. Foi uma bênção que nós temos tudo esse estudo, porque realmente Deus nos deixou a lei, a vida. Só que nós mesmos achamos que nós não estamos tão errados. Sim. Erramos direto. Então vamos tentar. Esse prefácio nos lembra muito, né? É bom a gente sempre dar uma relida, né? Porque é isso mesmo. A gente acha que a gente merece e a gente acha que o outro não merece. Geralmente é assim. O outro está sempre errado. O outro está errado e o outro tem que pagar. E eu não. Deus me perdoa. Pelo amor de Deus, me dá coisa boa. Mas realmente, para que a gente seja sincero nessa avaliação, né? Cada Claro. vez mais. Certo? Thelma, Lela, Adriana, Gandolf, mais algo? Tudo certo, Marco. Então tá bom. Tranquilo. Beleza. Então, Certo. agradecemos aí o auxílio que nós temos, né, nesses momentos, nesse nosso estudo, e que Deus abençoe a nossa jornada aqui daqui para frente mais uma vez. Amém. Para todos. Boa semana. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.